saudades. Agora vamos louvar ao Senhor e ouvir a palavra de Deus. Convite à oração. Vamos orar, irmão? Maravilhoso Deus, mais uma vez, Senhor Deus, estamos na Tua presença. Pedimos perdão das nossas faltas, que são tantas, Senhor Deus, nossos pensamentos, palavras e obras, Senhor Deus. E agora, de uma maneira especial, que estamos em culto, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor visite cada lar, levando paz, harmonia, Senhor Deus. Que nosso culto seja hoje de bênção, que a mensagem que vamos ouvir traga alento para nossas vidas, aqueles que estão sozinhos, aqueles que estão doentes, nos seus leitos de dor, Senhor Deus, que o Senhor possa estar presente na vida deles. Derrama a tua unção de cura sobre a vida deles, pois oramos em nome de Jesus. Amém.
Boa noite, irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Na série de estudos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, concluiremos hoje com a carta enviada à última igreja, Laodiceia. Para a igreja de Éfeso, lembra que havia perdido o seu primeiro amor. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio da igreja, segurando a liderança na mão, como o seu pastor superior. Ele está dizendo: eu vejo tudo e conheço tudo. Para a igreja de Esmirna, que estava passando pelo sofrimento, perseguição e morte, enfrentando o martírio, Jesus se apresenta como aquele que esteve morto e tornou a viver. O Jesus que venceu a morte é o remédio para alguém que está enfrentando a perseguição e a morte. Para a igreja de Pérgamo, que estava se misturando com o mundo e perdendo o senso da verdade, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, que exerce juízo e separa a verdade do engano. Pérgamo estava em conflito entre a verdade e o engano. Para a igreja de Tiatira, que estava tolerando a impureza e caindo em imoralidade, Jesus se apresenta como aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Para a igreja de Sardes, que tinha a fama de ser uma igreja viva, reputação de uma igreja cheia de testemunho e vida, mas não realidade, Jesus se revela como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. A igreja tinha aparência de vida, mas estava morta. Para a igreja de Filadélfia, uma igreja fraca, mas fiel, Jesus vê muitas oportunidades diante da igreja e diz para ela que ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Nessa noite, vamos conhecer o teor da carta que Jesus enviou para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era uma igreja sem fervor espiritual. Era uma igreja morna, rica financeiramente, mas pobre espiritualmente. Jesus se apresenta como aquele que é constante e fidedigno no meio de tantas mudanças. De todas as cartas às igrejas da Ásia, esta é a mais severa. Jesus não faz nenhum elogio à igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era importante pela sua localização. Ficava no meio de grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica, opulenta. A igreja tinha a cara da cidade. Em vez de transformar a cidade, ela tinha se conformado à cidade. Laodiceia era a cidade da transigência. E a igreja tornou-se também uma igreja transigente, ou seja, fazia concessões em detrimento à verdade. Os crentes eram inconsistentes, sem entusiasmos, fracos de caráter, descuidados. Eles pensavam que todos eles eram pessoas boas. Eles estavam satisfeitos com a sua vida espiritual. A igreja de Laodiceia, poderíamos dizer que era uma igreja popular, satisfeita com a sua prosperidade, orgulhosa de seus membros ricos. A religião deles era apenas uma simulação. A cidade de Laodiceia destacava-se por 4 características. Primeiro, era um centro bancário e financeiro. Era uma das cidades mais ricas do mundo da época. Os habitantes eram jactanciosos de sua riqueza. A cidade era tão rica que não sentia necessidade de Deus. Também era um centro de indústria de tecidos. Em Laodiceia, produzia-se uma lã especial famosa no mundo inteiro. A cidade estava orgulhosa da roupa que produzia. Era um centro médico de importância. Ali havia uma escola de medicina famosíssima. Fabricava-se ali 2 ungüentos quase milagrosos para os ouvidos e os olhos.
era um centro de águas térmicas. A religião era formada por 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias e em Hierápolis havia fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se morna e nesta condição fluía dos rochedos fronteiros a Laodiceia. Tanto as águas quentes de Hierápolis como as águas frias de Colossos eram terapêuticas, mas as águas mornas de Laodiceia eram intragáveis. Gostaria de colocar um tema para o estudo desta carta: uma convocação urgente ao fervor espiritual. O texto de Apocalipse 3, 14 e 22 diz assim: E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso, e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para este tema, vamos ver o primeiro tópico: o diagnóstico que Cristo faz da igreja. O Cristo que está no meio dos candeeiros e anda no meio dos candeeiros, sonda a igreja de Laodiceia e chega ao seguinte diagnóstico: a igreja tinha perdido seu vigor, tinha perdido seus valores, tinha perdido sua visão e tinha perdido as suas vestimentas. Vejamos o diagnóstico de Cristo. Vamos separar alguns tópicos. O primeiro dele: Jesus identificou a falta de fervor espiritual da igreja. Podemos ver o versículo 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras foras frio ou quente. Na vida cristã, poderíamos dizer que há 3 temperaturas espirituais. Um coração ardente, como daqueles discípulos do caminho de Emaús, quando disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Um coração frio. Poderemos pegar o texto de Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E um coração morno, que está no nosso texto, no versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O problema da igreja de Laodiceia não era teológico, nem moral. O que faltava à igreja era fervor espiritual. A vida espiritual da igreja era morna, era indefinida, apática, indiferente, era nauseante. A igreja era acomodada. O problema da igreja era a apatia. Muitos crentes têm medo do entusiasmo. Mas entusiasmo é parte essencial do cristianismo. Não podemos ter medo das emoções, mas do emocionalismo. Segundo tópico, Jesus identificou que um crente morno é pior do que um incrédulo frio. Versículo 16. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma pessoa morna
é aquela em que há um contraste entre o que diz e o que pensa ser, de um lado, e o que ela realmente é, de outro. Ser morno é ser cego à sua verdadeira condição. Um outro tópico, Jesus identificou que a autoconfiança da igreja era absolutamente falsa. Versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Laodiceia era considerada rica e era pobre. Sardes se considerava viva e estava morta. Esmirna se considerava pobre, mas era rica. Filadélfia tinha pouca força, mas Jesus colocara diante dela uma porta aberta. A igreja de Laodiceia disse: não preciso de coisa alguma. A igreja era morna em seu amor a Cristo, mas amava o dinheiro. Estava orgulhosa do seu ouro, roupas e colírio, mas era pobre. Estava nua e era cega. A igreja de Laodiceia fervilhava de frequentadores presunçosos. Eles diziam: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Os crentes eram ricos, eram influentes na cidade. O orgulho de Laodiceia era contagioso. Os membros da igreja tornaram-se convencidos e vaidosos. Eles achavam que estavam indo maravilhosamente bem em sua vida religiosa. Mas Cristo teve de acusá-los de cegos e mendigos nus. Mendigos apesar de seus bancos, cegos apesar de seus colírios, e nus apesar de suas fábricas de tecidos. São mendigos porque não têm como comprar o perdão de seus pecados. São nus porque não têm roupas adequadas para se apresentarem diante de Deus. São cegos porque não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual. Um quarto tópico, Jesus revelou que um crente morno, em vez de ser o seu prazer, lhe provoca náuseas. Versículo 16. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você só joga fora o que está dentro. A igreja de Laodiceia era de Cristo. Mas em vez de dar alegria a Cristo, estava provocando náuseas nele. Uma religião morna provoca náuseas. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. Mas quando perdemos o nosso fervor, o nosso entusiasmo, a nossa alegria, provocamos náuseas no nosso Salvador. Como segundo ponto, vamos tratar sobre o apelo que Cristo faz à igreja. Cristo se apresenta à igreja como um provedor espiritual. O versículo 18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Cristo, sendo soberano no céu e da terra, tendo o direito de emitir ordens para que lhe obedeçamos, prefere dar conselhos. A suficiência está em Cristo. A igreja julgava-se autossuficiente, mas os crentes deveriam encontrar sua suficiência em Cristo. Ele diz: aconselho-te que de mim compres. Cristo se apresenta como provedor espiritual. Eles são cegos, mas Cristo tem colírio para os seus olhos. Cristo exorta a igreja a adquirir ouro para a sua pobreza, vestimentas brancas para a sua nudez e colírio para a sua cegueira. O ouro que Cristo tem é o reino do céu. A roupa que Cristo oferece
são as vestes de justiça e santidade. O colírio que Cristo tem abre os olhos para o discernimento. Cristo também chama a igreja a uma mudança de vida. No versículo 19, lemos: Eu repreendo e castigo a todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Cristo não desiste da igreja. Apesar da sua condição, ele a ama. Antes de revelar o seu juízo, que seria vomitar da sua boca, ele demonstra a sua misericórdia. Repreendo e disciplino aqueles que amam. A base da disciplina é o amor. Porque ele ama, ele disciplina. Porque ama, chama ao arrependimento. Porque ama, nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque ama, está disposto a perdoar-nos. Arrepender-se é dar as costas a esse cristianismo de aparências, de faz de conta, de mornidão. Cristo também convida a igreja para a ceia, uma profunda comunhão com ele, como está no versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Cristo, o Senhor da igreja, está do lado de fora da igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia não tem comunhão com ele. Estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei. É uma decisão pessoal. Jesus bate através de circunstâncias e chama através de sua palavra. Embora Cristo tenha todas as chaves, ele prefere bater à porta. O hóspede transforma-se em um anfitrião quando faz o convite para cear. O outro ponto, a promessa que Cristo faz à igreja. Jesus tem competência para fazer a promessa. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Está no versículo 14. Cristo é o Amém, é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é a verdade. Ele fala a verdade e dá testemunho da verdade. Seu diagnóstico da igreja é verdadeiro. Seu apelo à igreja deve ser levado a sério. Suas promessas à igreja são confiáveis. Ele cumpre o que diz. Jesus tem autoridade para tornar a promessa realidade. Cristo é o princípio da criação de Deus. Como ele deu ordem ao caos do universo, ele pode arrancar a igreja do caos espiritual. Jesus tem poder para conduzir os vencedores ao seu trono de glória. Versículos 21 e 22. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando Cristo entra em nossa casa, recebemos a riqueza do reino. Recebemos vestes de justiça. Nossos olhos são abertos. Temos a alegria da comunhão com o Filho de Deus. Como Cristo participa do trono do Pai, também participaremos do trono de Cristo. Quando abrimos a porta para Cristo entrar em nosso coração, recebemos a promessa de entrar na casa do Pai. Quando recebemos Cristo à nossa mesa, recebemos a promessa de nos sentarmos com Ele em seu trono. E assim, podemos encerrar o estudo desta carta enviada à igreja de Laodiceia, concluindo: na carta à igreja em Laodiceia, Jesus não citou
nenhuma doutrina errada e nenhum pecado de imoralidade. Esta igreja, que se achava rica e forte, foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se, ao invés de se humilhar diante do Senhor dos Senhores. A igreja de Laodiceia estava na contramão dos ensinos de Cristo. Se formos para o texto de 1 Pedro 5, versículo 6, que nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E assim terminamos esta série de estudos sobre as cartas enviadas às 7 igrejas do Apocalipse. Eu fui muito abençoado com estes estudos, espero que você também tenha sido abençoado. Que Deus o abençoe e te guarde, e que tenha dias de grande comunhão com Deus através do estudo da sua palavra, através da oração. Amém. Será